Bem-vindo a todos! Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso curso de Administração Financeira Orçamentária Descomplicada para concurso público. O nosso objetivo aqui vai ser você gabaritar essa matéria na hora da sua prova. E aqui, pessoal, a gente vai rememorar um pouco o que a gente estudou nas aulas anteriores. A gente viu o primeiro bloco que foi o quê? Das leis orçamentárias. A gente falou do plano plurianual, das leis diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e a gente também acabou falando dos princípios orçamentários. Depois a gente avançou para as receitas públicas e agora a gente vai continuar a nossa matéria falando tanto da despesa pública quanto também da lei de responsabilidade fiscal. Em termos de cobrança em prova, pessoal, tanto a despesa pública quanto também a lei de responsabilidade fiscal, elas despencam na hora da sua prova. Então, bastante atenção para as próximas aulas que a gente vai dar aqui no curso. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai falar da despesa pública e das suas classificações. Aqui, como sempre, tem uma breve apresentação sobre mim, mas vamos logo para o que interessa. A gente então vai falar da despesa pública e quais os tipos da nossa despesa pública. Então, a gente vai ter tanto a despesa orçamentária quanto também a despesa extra-orçamentária. O conceito vai ser bem semelhante do que a gente estudou lá na parte de receita. Então, aqui o que a gente vai ter? Para não confundir esses dois conceitos. A gente tem que a receita orçamentária são despesas que integram a nossa lei orçamentária anual. E já a despesa extra-orçamentária são aquelas despesas que não integram a nossa lei orçamentária anual. E por isso, quando a gente fala na nossa despesa orçamentária, a gente sempre vai precisar de uma autorização legislativa para ela ser realizada. E já quando a gente trata da nossa despesa extra-orçamentária, a gente não precisa dessa autorização legislativa para ela ser realizada. E o que vai acontecer com a nossa despesa extra-orçamentária? Vai ser apenas uma devolução da nossa receita extra-orçamentária. Então, são as devoluções dos ingressos extra-orçamentários. Então, lembra daquele nosso exemplo da receita extra-orçamentária? A gente falou da caução, Da caução, das fianças. O que acontecia? A gente participava, de uma licitação pública, nesse caso aqui foi dessa licitação da TerraCap. Então, por exemplo, se tinha 100 pessoas, participando daquela licitação, uma ofertou 100 mil, então por causa disso, ela colocou 5% de caução, 5 mil. Outra, por exemplo, colocou 200 mil e no caso que ela ofertou ali um lance de 200 mil, ela teve que colocar 10 mil de caução. E assim por diante, Das mais variadas pessoas, vamos supor, 100 pessoas fizeram isso. Mas só quem efetivamente vai comprar o lote que vai ter que pagar essa caução para o governo e vai entrar já no preço do lote ou do imóvel que ele está comprando. Já essas pessoas que fizeram a caução e não ganharam o terreno, o lote, o que vai acontecer? O governo vai ter que devolver essa caução. Então aqui vai ser a contrapartida da nossa receita extra-orçamentária antes. Então, quando o particular foi lá e depositou esse dinheiro da caução, foi o quê? Foi uma receita extra-orçamentária. E agora, na hora que eu estou devolvendo esse dinheiro na caução, porque ele não foi o vencedor daquela licitação pública, vai ser uma despesa extra-orçamentária. Então, é apenas o quê? É a contrapartida daquela nossa receita extra-orçamentária. Então, aqui, pessoal, tem vários casos de despesas extra-orçamentárias, mas as principais são essas. É tanto a devolução da fiança, quanto também a devolução da caução. E aqui então, agora a gente vai entrar, depois de a gente passar dessa parte do que é uma despesa orçamentária e uma despesa extra-orçamentária, a gente vai falar agora do conceito do que seria uma despesa orçamentária pública. É uma autorização de gastos aprovada pelo Poder Legislativo. Então, pessoal, sempre quando a gente está falando de despesa orçamentária, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar falando de uma autorização de gastos pelo Poder Legislativo, que foi muito o que a gente falou ali no início do ciclo orçamentário. O que acontece? Sempre o Poder Legislativo, porque a gente aqui não está numa ditadura, não está numa monarquia, que o Poder Executivo, a pessoa ali que está à frente da administração pública, ela não pode fazer o que ela quiser. Ela tem que pedir autorização para o Poder Legislativo e ele vai falar, olha, então realmente você pode gastar até determinado montante de despesa pública. Então aqui sempre quando a gente vai falando de despesa orçamentária pública, é uma autorização de gastos aprovada pelo Poder Legislativo. O Poder Executivo ele não pode diretamente realizar esses gastos, a não ser que ele tenha uma aprovação prévia pelo nosso parlamento. E aqui, pessoal, é realizada por meio da dotação orçamentária fixada na nossa lei orçamentária anual. Pense o seguinte, a nossa dotação orçamentária seria o quê? Seria uma fatia do bolo. Então você tem ali nosso orçamento como um todo, seria um bolo completo, e as dotações orçamentárias seriam ali uma reserva orçamentária para cada uma dessas despesas públicas. Vamos supor, então, o nosso orçamento ali de 10 milhões de reais é o bolo completo. Quanto que eu vou poder gastar, por exemplo, para servidores públicos? É uma fatia, por exemplo, R$1 milhão. Quanto que eu vou poder gastar de servidores desse R$1 milhão em cada um dos órgãos, cada secretaria, cada ministério? Então, cada uma dessas fatias
fatias vai ser uma dotação orçamentária que a gente vai ver mais à frente como é que ela é formada. Então pode ser tanto uma parte de construção de escola, pagamento de servidor, você tem reforma de hospitais, de creche, enfim. Então são os mais variados tipos de despesa pública. E avançando um pouco mais, a gente tem um programa de trabalho, que é o endereço de cada despesa pública, é um conjunto numérico. Pessoal, pensa da seguinte forma, a dotação ela é um valor, né? Como se fosse, por exemplo, você tem R$1 milhão para fazer determinada coisa. E o que seria essa determinada coisa? É o programa de trabalho que dita. A gente vai colocar ali nos próximos slides um exemplo de um programa de trabalho. Mas o que você precisa entender é que essa dotação orçamentária ela tem um endereço. E o endereço aqui, diferente de nós, que a gente tem na pessoa física, a gente tem um endereço, né? Rua tal, quadra, casa, então é um endereço ali bastante simples, né? Normalmente ali com 5 ou 6 variáveis, né? Com rua, casa, bairro, estado, então não tem muito mais variação que isso. E para exemplificar o nosso programa de trabalho, o nosso endereço, né, da dotação orçamentária, a gente vai colocar aqui um exemplo de um programa de trabalho da União. A princípio, né, pode, né, dar um certo susto na gente, que toda essa classificação, né, toda essa codificação é o nosso programa de trabalho. Pessoal, por meio desse programa de trabalho, você consegue ter as informações dos principais agregados aqui da nossa despesa pública. Então a gente consegue saber se trata do orçamento fiscal, que a gente já viu, qual é o ministério, né, que está executando? Ministério da Infraestrutura, Ministério da Fazenda, se for a nível estadual, municipal, qual secretaria? Se for Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, enfim. Você consegue aqui, por meio dessa classificação que a gente vai ver, depois as principais da classificação da despesa, quais são os objetivos que cada uma dessas classificações elas visam a responder. Além disso, né, quais são as funções, em qual área, né, por exemplo, transporte, saúde, educação. Então esse é o nosso principal objetivo do programa de trabalho, responder essas várias questões, essas várias perguntas que você faz para identificar a nossa despesa pública. Qual o órgão que executa, qual é a função, né, qual área que essa despesa está afetando, por meio de qual é a fonte de financiamento, ou seja, por meio de qual recurso eu estou utilizando para fazer essa despesa. Mas aqui, pessoal, a gente vai falar de cada um desses itens, pelo menos os principais, nas próximas aulas. Então não precisa você se preocupar agora. A única informação que eu acho importante aqui desse quadro é você saber que nesse nosso programa de trabalho, né, é um endereço completo da nossa despesa e por meio desse programa de trabalho você consegue ali ter as principais características, né, as principais informações da nossa despesa pública. Então vamos agora para algumas questões. Despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados com vistas à prestação de serviços públicos à sociedade e sua realização independe de autorização legislativa. E aí, pessoal, esse é o conceito de despesa pública? Errado, né, pessoal? Por quê? Quando a gente está falando de despesa pública, despesa orçamentária pública, a gente sempre está falando de quê? De autorização legislativa. A única que a gente não precisa de autorização legislativa é quem? A nossa despesa extra-orçamentária. Mas sempre quando a gente vai falando de despesa orçamentária, sempre vai exigir o quê? A nossa autorização legislativa. Então aqui, pessoal, qual é o erro? Ela sempre precisa de quê? De autorização legislativa. A devolução dos ingressos extra-orçamentários sujeita-se à autorização legislativa, por serem eles constituídos de ativos e passíveis exigíveis. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? Porque, lembra, quando a gente está falando de devolução de ingressos extra-orçamentários, a devolução é o que? É uma despesa extra-orçamentária. E já o ingresso desses recursos extra-orçamentários é que é uma receita extra-orçamentária. E aqui, pessoal, quando eu estou devolvendo uma receita extra-orçamentária, que é uma despesa extra-orçamentária, a gente não precisa dessa autorização legislativa. A gente só vai precisar da autorização legislativa quando a gente estiver tratando de quê? De despesa orçamentária. Então, por isso, o nosso item aqui está errado. E aqui então, pessoal, a gente deu um panorama inicial da nossa despesa pública. A gente então falou ali, né, dos conceitos iniciais, do programa de trabalho, o que é uma dotação e também o que é uma despesa orçamentária e uma despesa extra-orçamentária. Então aqui a gente vai finalizar essa primeira aula e já na próxima aula a gente vai entrar nas principais classificações da nossa despesa orçamentária pública. E até o próximo vídeo.